Olá, irmãos e ouvintes, nós estamos de volta. Nós paramos então no Salmo 139. Estávamos falando do conhecimento de Deus, o tanto que Deus conhecia Davi, e procurei mostrar que então também esse conhecimento que Deus tinha de Davi, Deus também tem de nós. É um conhecimento total e também absoluto. É importante nós também destacar que o conhecimento que Deus tem de todas as coisas, lembrando que Ele conhece totalmente todas as coisas e também a si mesmo. Deus conhece a si mesmo, totalmente, exaustivamente, infinitamente, abrangentemente. Deus conhece a si mesmo. Ele nos conhece e conhece a si mesmo. Deus sabe perfeitamente quem Ele é, o que Ele pode. Ele conhece o tamanho do seu poder, Ele conhece o tamanho do seu amor, conhece o tamanho da sua misericórdia, da sua bondade, do seu juízo, da sua justiça, da sua ira. Então Deus tem um conhecimento absoluto dele também. Nós não temos conhecimento absoluto de nós mesmos, nós os conhecemos em parte sim, em parte não. Há algo em nós que ainda é nebuloso para nós mesmos, mas Deus não é assim. Deus tem um conhecimento absoluto de si mesmo. Por exemplo, quando eu falo que o conhecimento nosso a respeito de nós mesmos é um conhecimento ainda raso, nós muitas vezes não sabemos o número de neurônios que nós temos, o número de células que nós temos. Então, nós não conhecemos totalmente a nós, absolutamente. Nós conhecemos a nós em partes. Agora, quando se fala de Deus, Deus, além de ter um conhecimento absoluto a respeito de nós mesmos, Deus tem um conhecimento absoluto a respeito de si mesmo. Deus conhece cada detalhe dele mesmo. E a Bíblia nos revela isso. Por exemplo, se nós vamos lá para Coríntios, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nós encontramos alguma coisa ali, Paulo falando a respeito do próprio conhecimento de Deus, e de si mesmo. Então Paulo vai dizer assim, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim, no verso 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, o que Paulo está mostrando aqui, então, que o próprio Deus, ele tem conhecimento, autoconhecimento de si mesmo. Até fiz uma redundância aqui, né? É claro, se ele tem o autoconhecimento, é de si mesmo, né? Mas Deus conhece a si mesmo perfeitamente. E quando nós falamos do conhecimento de Deus também, irmãos, com relação às coisas criadas, é importante nós entendermos que esse conhecimento de Deus é um conhecimento absoluto e até daquelas coisas que poderiam acontecer e não aconteceram. Então também Deus tem essa capacidade de conhecer algo. Vamos imaginar aqui, né? Vamos imaginar que não choveu e eu peguei meu carro e saí, e aí então chegou ali na frente e eu sofri um acidente. Deus sabia disso? Deus sabia, e Deus tinha um conhecimento absoluto disso. Vamos então imaginar agora que isso poderia vir a acontecer. Vamos pensar de novo que o dia de repente começa a chover, eu não pego o carro e não saio e não sofro um acidente. Então vamos dizer que a chuva foi um meio usado para que eu não saísse e não sofresse um acidente. Deus também saberia disso? Saberia. Então, até daquelas coisas que seriam possíveis de acontecer, Deus também tem o conhecimento absoluto disso. Então isso é onisciência. Isso é onisciência de Deus. Vamos imaginar que se Paulo não tivesse morrido decapitado, Deus saberia o que iria continuar sendo a vida de Paulo se ele não tivesse morrido em 67, né, aproximadamente, depois de Cristo.
Então, o que iria acontecer com Paulo no futuro, Deus também saberia. Então é importante nós entendermos isso, porque é esse conhecimento que Deus tem de Davi. E é esse conhecimento que Deus tem de nós. Então, quando Davi diz que tu me sondas e me conheces, né, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, então Deus ele tem esse conhecimento total da minha vida, como da vida de todos os seres criados. Não existe ser no universo, por maior ou menor que seja, que Deus não tenha um conhecimento absoluto e total da vida deles. Então, isso então nós chamamos de onisciência. Onisciência. Eu quero trazer uma outra reflexão para os irmãos dentro dessa ideia de onisciência. E nós temos que tomar um cuidado, muitas vezes, de dizer assim, como Deus sabia que isso ia acontecer, então Deus fez isso. E aplicar isso para Deus é um equívoco muito grande. E eu vou explicar para os irmãos por quê. Por que Deus conhece todas as coisas? Quando nós vamos para a Bíblia, que nós começamos, por exemplo, a ver lá os seus propósitos eternos, né, tem texto que nos garante que tudo que Deus planejou na eternidade, antes das coisas acontecerem. Então Deus tem um conhecimento absoluto de todas as coisas por uma simples razão, porque o próprio Deus decretou todas as coisas. Ele planejou todas as coisas para que acontecesse do jeito que ele quisesse, ou que ele queria que acontecesse. Os irmãos percebem isso? Eu sei que isso é muito profundo para nós, e muito assim, até um pouco assustador, né? Porque uma série de questões vem à nossa mente, e até quem quiser fazer perguntas pode fazer aí no lugar de comentários, que eu vou tentar respondê-las da melhor maneira possível. Nem tudo que eu estou falando aqui é possível de ser respondido, porque é aquilo que Davi diz. É maravilhoso demais o conhecimento de Deus e a nossa mente ela é limitada. Então nós só podemos falar daquilo que foi revelado. Mas antes das coisas acontecerem, Deus decretou todas as coisas de acordo com a sua vontade. E é por isso que na confissão de fé que nós temos, que nós adotamos como símbolo de fé, a confissão de fé de Westminster, os teólogos tiveram a preocupação de colocar alguns termos, né, que nos ajuda a trabalhar essa ideia. Porque eles vão dizer assim, segundo a sua infinita sabedoria, bondade, graça, justiça e misericórdia, Deus então fez isso. Então, infinita sabedoria é uma sabedoria que nós não conseguimos alcançar. Somente alguém semelhante a Deus que pode fazer isso. Mas como não tem outros além dele, então nós não vamos conseguir atingir totalmente esse conhecimento de Deus. Então, Deus conhece, não é porque Deus é um adivinho, ou porque Deus... não é isso. Deus conhece todas as coisas, porque Deus, na eternidade, de acordo com a sua sábia, santa e infinito conhecimento, Deus planejou todas as coisas de acordo com a sua própria vontade. De tal maneira que Deus não é o autor do pecado, não induz ninguém ao pecado, mas de tal maneira também que nada acontece sem que Deus permita. Agora, como é que a gente explica isso? Nós não explicamos. Aí a mente finita, ela se curva diante de uma mente finita, infinitamente sábia, infinitamente poderosa, infinitamente bondosa, que tem a totalidade do conhecimento de todas as coisas nas suas mãos. Então, lembrando então que quando nós estamos falando do conhecimento de Deus, é um conhecimento absoluto, pleno de todas as coisas. Então Davi, o tanto que Deus conhece Davi, então, Deus conhece Davi 100%. Ou assim também Deus te conhece 100%. 100%. Como Deus também conhece esse período que nós estamos passando hoje 100%. Exaustivamente, absolutamente. E é por isso que o crente, ele descansa em Deus. Porque aquelas respostas ou aquelas questões que nós não conseguimos responder diante da situação do que está acontecendo agora, Deus tem o conhecimento delas. E somente Deus pode respondê-las. Por isso que nós vamos a Deus, buscando sabedoria, entendimento, conhecimento, para podermos então tomar decisões certas e decisões que agradam a Deus. Então, é esse Deus que Davi está falando, um Deus que conhece ele absolutamente. Isso implica então, irmãos, que Deus conhece as minhas intenções,
Veja bem, isso é importante nós discutirmos. O que está me motivando a falar com os irmãos aqui, Deus sabe. Se a minha motivação é Ele, se a minha motivação é simplesmente me aparecer, não é? Se a minha motivação é algo além dessas duas. Então, eu não tenho como eu enganar Deus e dizer para Deus que eu fiz determinadas coisas por causa disso. Não, Deus sabe das minhas intenções, mesmo antes de eu pensar alguma coisa. Assim também funciona com os irmãos. As intenções dos irmãos de fazer alguma coisa, de querer realizar alguma coisa, se é para a glória de Deus ou se não, se é para a sua própria glória ou para, né, se exibir diante dos outros, Deus sabe, não tem como enganar Deus nesse sentido. E é por isso que a Bíblia, lá em Jeremias, diz que Deus julga-nos e dá para nós aquilo que nós merecemos de acordo com o nosso coração. O nosso coração. Porque é a intenção que pesa mais do que as atitudes. As ações nossas, elas são frutos daquilo que nós intencionamos em nosso coração. Então é importante que nós compreendamos isso, que Deus conhece as nossas intenções, se elas são boas, se são ruins, se elas têm como alvo glorificar o nome dele ou não. Então Ele tem de você e de mim um conhecimento pleno, absoluto, abrangente, exaustivo, e um conhecimento que vem dele mesmo. Não é um conhecimento que ele aprendeu, não é que ele estava olhando para mim, me estudando e aprendendo de mim. Não, Deus não aprende de mim, não. Deus me criou e por ser Ele o meu Criador, Ele tem o total domínio, né, do conhecimento da minha vida, de todas as minhas particularidades do meu dia a dia. Então é importante que nós, como crentes, entendamos e compreendamos essa verdade. Então, do verso 1 até o verso 6, nós temos aí então o tanto que Deus conhece Davi e o tanto que Deus nos conhece. Como é que eu me comporto, irmãos, diante de um conhecimento desse? Davi nos dá a dica. Davi fala assim no verso 6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Por exemplo, eu todos os dias, como pastor e preocupado em alimentar o rebanho, eu preciso me dedicar um certo tempo ao estudo das Escrituras, ao estudo de outros livros que me ajudem a desenvolver o ministério para a glória de Deus. Então, normalmente eu vou estudar teologia bíblica, eu vou estudar teologia sistemática, eu vou ler livros de irmãos que receberam uma iluminação maior do que eu a respeito de determinados assuntos bíblicos, para poder compreender aquilo. Então, tendo essa compreensão, eu busco então sempre a direção de Deus para poder passar para a igreja de uma maneira que os irmãos se beneficiem também desse conhecimento. Mas só lembrar aos irmãos que há um perigo nisso tudo. E o perigo qual é? Muitas vezes quando um estudioso de teologia ele não é muito avisado, ele lê um livro de teologia sistemática e ele vai achar então que ele tem um conhecimento total de Deus. Não é verdade isso. Os livros de teologia sistemáticas que aí estão, e os melhores, vamos dizer assim, são conhecimentos que nós temos de Deus, mas conhecimentos que foi dados para nós, mas não é um conhecimento exaustivo e absoluto de Deus de maneira nenhuma. É aquele conhecimento que nós precisamos. Então eu costumo dizer que é um conhecimento parcial de Deus que nós precisamos, que Deus revelou para nós. E é claro que aquilo que Deus revelou a respeito de si mesmo, para nós temos que exercitar a nossa mente, a nossa vontade, né, as nossas emoções para conhecê-lo cada vez mais ainda. Na teoria e na prática. É importante que as duas coisas andem juntas. Aquilo que nós colocamos na cabeça precisa descer para o coração, senão não faz sentido. Então, como um ministro do Evangelho, eu preciso tomar cuidado de achar que eu já conheço todas as coisas. Eu posso fazer todos os cursos possíveis, mestrado, doutorado, PhD. Isso não vai dizer que eu conheço Deus absolutamente e plenamente. Eu sempre vou continuar estudando. E pode ter todo tipo de graduação aí, né, na área de conhecimento que eu possa atingir o último grau e isso não vai me dar condições de conhecer totalmente a Deus. Então, nós precisamos nos aproximar de Deus com humildade.
com humildade. Não achar que nós somos detentores do conhecimento de Deus e que agora então, não é verdade. Eu posso ler a Bíblia de capa a capa, isso não quer dizer que eu tenho um conhecimento absoluto da Bíblia, não tenho. Ainda que eu estude livro a livro, medite nele, eu vou ter o conhecimento que eu necessito ter, né, que Deus vai me dar, mas entenda que esse conhecimento não será absoluto e não será exaustivo. Até porque eu tenho estudado aqui muitos estudiosos da Bíblia e agradeço a Deus por esses homens que são humildes e eles dizem que eles têm questões que eles não conseguem responder. Naturalmente, por quê? Porque são homens limitados e Deus é um ser ilimitado. Então, a primeira coisa que Davi nos ensina é sermos humildes. Ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Então nós precisamos aprender isso, irmãos, que nós não podemos dominar o conhecimento total de Deus. E achar, você pode ter o posto que for, né, você pode ter o diploma que for, de curso que você fez, isso não te dá o direito de dizer, bom, agora eu conheço Deus totalmente. Não conhece. Você pode viver toda a eternidade que você não vai conhecer Deus. Deus é um ser inesgotável. Nós aprendemos e vamos continuar aprendendo de Deus por toda a eternidade. Então, quando nós nos aproximamos do conhecimento de Deus, nós precisamos ir com humildade. Não achar que nós temos a palavra final para todas as coisas, que tudo já foi respondido. Não, nós precisamos aprender a nos comportar de maneira reverente, de maneira humilde, de maneira a entender que Deus não é igual a nós. Deus é infinito e nós somos finitos. Deus é ilimitado e nós somos limitados. Deus tem conhecimento exaustivo de todas as coisas, nós não. Nós temos um conhecimento parcial, picado das coisas. Então é importante que em nosso coração, nós, assim como Davi, nos mantenhamos com um coração humilde. Outra coisa que Davi diz aí, ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Davi, ele elogia esse conhecimento de Deus. Ele está, vamos dizer assim, louvando a Deus pelo conhecimento que Deus tem de todas as coisas. Então veja que o conhecimento do conhecimento de Deus nos leva à adoração e à admiração de quem Deus é. Então nós, como crentes, deveríamos ser pessoas que deveriam ter um apreço por Deus muito grande, irmãos. Os nossos lábios, como o nosso pensamento, todo o nosso ser deveria ser dominado pelo conhecimento de Deus. A nossa boca deveria destilar de Deus para outras pessoas. Isso é quando você é tomado por alguém que você tem encanto por ele, tem uma paixão tremenda por ele. E nós, como crentes, deveríamos ser assim. Estar discutindo sobre Deus, falando sobre Deus, estudando sobre Deus, cantando sobre Deus, espalhando esse conhecimento de Deus para todo mundo. A igreja verdadeira deveria fazer esse esforço de glorificar a Deus, anunciando as suas perfeições. Então, Deus deveria ser para nós algo maravilhoso, para o nosso coração, para a nossa vida. Teríamos que ter uma sede maior de Deus. E muitas vezes, irmãos, vamos ser sinceros conosco mesmos. Não é verdade que nós somos tão apáticos a respeito da pessoa de Deus? Eu falei aqui em áudios anteriores que muitas vezes nós temos mais prazer de falar de problemas, de dificuldades, de lutas, ou então nos gloriar a nós mesmos, de falar o que nós estamos fazendo, o que nós fazemos, o que nós conseguimos fazer, o que nós estamos pretendendo fazer, não é assim? E falamos pouco a respeito de Deus. Nós conversamos pouco a respeito do Deus maravilhoso que nós servimos, o nosso Criador. Eu quero dizer para os irmãos que isso é assim até entre pastores muitas vezes. Parece que você tentar falar de Deus ou tentar compartilhar algo de Deus com um outro pastor muitas vezes, graças a Deus que uma grande parte dos meus amigos do ministério não pensam assim, e nós, quando nos encontramos, temos prazer de falar dessas coisas. Mas já encontrei com pastores que muitas vezes desviam a conversa e acham que você é um tipo de um santarrão. Quando você quer discutir, que você quer aprender até com ele a respeito das coisas de Deus, muitas vezes alguns se desviam. Acho que é uma conversa um tanto que monótona. Já tive essa experiência.
e que entristece muito o coração. E muitas vezes também eu encontro isso no meio da igreja, entre os irmãos. Poucos querem falar de Deus, mas querem falar de si mesmo, dos seus problemas, das suas dificuldades, e não que isso esteja errado, veja bem. Mas não é só isso que nós experimentamos. Nós temos experimentado todo dia o bem de Deus. Nós respiramos, nós comemos, nós bebemos. Nós temos condições de produzir as coisas, de fazer coisas, mas quem é que nos dá esta capacidade? É Deus. E nós deveríamos nos alegrar com isso. Mas muitas vezes parece que o problema, ou os problemas, são maiores do que esse encanto do conhecimento de Deus. Nós precisamos corrigir isso, amados irmãos, e focar na pessoa de Deus e aprender profundamente de Deus. Porque isso traz segurança, traz alívio, traz alegria, traz conforto e consolo para o nosso coração. E aí não importa qual momento que nós venhamos a passar, nós estamos prontos a passar e a enfrentar porque nós conhecemos o nosso Deus. Então Davi diz que esse conhecimento que ele tinha de Deus era maravilhoso. Maravilhoso. O conhecimento de Deus era algo maravilhoso para ele. E tão maravilhoso que ele não tinha, era tão maravilhoso, era tão elevado, que ele não tinha condições de atingir isso tudo. E é verdade, nós não conseguimos explicar Deus totalmente, e nós explicamos de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero incentivar vocês a estudar sobre Deus, a estudar sobre essa perfeição do conhecimento de Deus. Quando você perceber que Deus te conhece absolutamente, você vai ver que muitas coisas na sua vida, elas vão mudar naturalmente. Atitudes suas serão mudadas. A sua própria conversa, a sua maneira de ver as coisas, de ver o mundo, as suas leituras, você muda por completo. Porque você passa a conhecer o Deus vivo e verdadeiro, aquele Deus que é revelado pelas Escrituras Sagradas, que é a nossa única regra de fé e de prática. Então eu quero incentivar os irmãos que estudem as Escrituras, estudem a respeito da pessoa de Deus, dos nomes de Deus que a Bíblia nos revela. É importante que nós aprendamos tudo isso a respeito de Deus e devemos orar para que Deus aplique isso em nosso coração, para que não fique apenas um conhecimento teórico, de saber quem Deus é, de conhecer intelectualmente Deus e pronto. Não, isso tem que vir para a prática nossa, para o dia a dia nosso. E nós precisamos ter essa admiração por Deus. Essa admiração por Deus. Eu vi há um tempo um teólogo dizendo o seguinte, que ele também havia conhecido um teólogo que o encantava, ele gostava de ouvir este homem, do conhecimento que ele tinha a respeito das verdades bíblicas e do conhecimento que ele tinha de Deus, mas ele ficava encantado com este homem porque ele pensava assim: este homem conhece tudo isso, mas Deus conhece aquilo que ele conhece infinitamente, exaustivamente, completamente. Completamente. Inesgotavelmente, Deus conhece todas as coisas, mais do que o maior teólogo que esse mundo já conheceu. Então o apóstolo Paulo conhecia apenas uma fagulha do que Deus conhecia. E falar uma fagulha ainda é muita coisa para nós, né? Mas ele tinha um conhecimento verdadeiro de Deus, e o que ele trouxe para nós também é um conhecimento verdadeiro de Deus, mas ele não tinha um conhecimento exaustivo de Deus. E não podia ter, como nenhum ser criado pode, porque somente Deus conhece a si mesmo exaustivamente. E conhece a nós exaustivamente. Sabe quem nós somos, porque Ele nos criou e Ele nos formou conforme a tua santa vontade. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero incentivar você a continuar estudando de Deus, a pensando em Deus, a conversar sobre Deus, a compartilhar de Deus para outras pessoas, porque é para isso que nós fomos chamados. E é isso que Deus quer de nós, que nós o conheçamos cada vez mais, cada vez mais. É um conhecimento que vai por toda a eternidade. Começa aqui e continua na eternidade, juntamente com Deus. Deus abençoe os irmãos, Deus fortaleça os irmãos, e lembrando que esse é o conhecimento que Deus tinha de Davi, que tanto Deus te conhece. Deus te conhece 100%, absolutamente, exaustivamente, abrangentemente, completamente. Deus te conhece.
e sabe todos os detalhes da sua vida perfeitamente. Deus abençoe e Deus fortaleça os irmãos diante desse conhecimento de Deus. Amém.